Fala pessoal do Pensa Alto Podcast, mais uma vez com você, com uma pessoa ilustre. Estou aqui com ex-comandante, não, sempre comandante, comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Salles, aqui para a gente Uma conversar alegria. sobre tudo, né? Pode ser sobre tudo, comandante. Tudo, não tem sem reservas ou Sabe mesuras. que você é uma figura muito polêmica nas redes sociais que tratam de policiamento, de segurança pública, sabe disso? E tem uns discursos bons que eu quero avançar aí. Mas antes de a gente falar sobre o comando geral, na verdade, para ser comandante geral, como é que, como, principalmente para quem não conhece, como é que se vira comandante geral? Como é que se entra na polícia? Ah, quero ser comandante geral, assim como eu quero ser piloto, como eu quero ser da rota, é a mesma coisa? Como funciona isso? Bom, primeiro uma alegria estar aqui com você, Rodney Dancas, um amigo estimado. Saudar a todos que estão assistindo o canal aqui. É uma honra ter seu Obrigado. convite. O Idancas, nós nos conhecemos ainda quando éramos tenentes juntos, né? Eu segundo tenente, ele tenente quase capitão já. Mas tudo tenente. Todos policiais, né? E olha, o caminho é a carreira que a gente fez na Polícia Militar. Eu ingressei na academia ainda com 17 anos. Meu pai era cabo do Corpo de Bombeiros, o Cabo Salles. Eu fiquei na Polícia Militar por 35 anos. Então, fui aluno oficial, aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major. Aí, como capitão, nós fazemos o mestrado, que é o nosso curso de aperfeiçoamento de oficiais. Aí, como major, eu fiz o curso superior de polícia, que é o nosso doutorado. Fui a tenente-coronel, comandei o regimento de cavalaria também. Fui promovido a coronel, fui comandar a Zona Oeste da capital, um desafio gigantesco, mas com uma alegria De alfinete a espetacular. foguete? De alfinete a A foguete. foguete tem tudo lá na Tem região. tudo. Ah, entendi. Não, o CPA M5, ele é um CPA completo, né? Então você tem a riqueza dos jardins do Morumbi e o baixo IDH de Paraisópolis, do Recanto dos Humildes, lá em Perus. Então, foi uma experiência muito boa, onde eu fui muito ajudado pela tropa. Eu sou muito grato, todas as oportunidades que eu posso, eu sempre agradeço à tropa. Todos os cabos e soldados, sargentos, subtenentes, oficiais, me ajudaram muito. Eu sempre fui muito ajudado. E, graças a Deus, ao final da nossa carreira como comandante CPM-5, fomos convidados a comandar a Polícia Militar Você foi aspirante em qual no unidade? Regimento de Cavalaria, Segundo tenente? na Cavalaria. Primeiro Cavalaria. capitão, Aí, como saiu. primeiro tenente, eu servi na Justiça Militar um tempo, fui oficial de segurança no Palácio dos Bandeirantes, Tá. voltei tenente ainda, fiquei lá mais 2 anos, fui promovido a capitão, fiquei 10 anos como capitão, tenente-capitão na Cavalaria, como major. Fui ser o diretor de segurança do governador, Quem que era governador? o Geraldo Alckmin. Oh, o vice-presidente. Fui ajudante de ordens também. Aí vira amigo? Não, não, esse é um um Não é grande amigo? erro que pessoas cometem. Você é um policial militar representando a polícia militar numa função de destaque. Mas Não com pode acesso confundir. muito Mas próximo você, à autoridade. lembrando sempre que você é militar. É importante isso. Você está ali porque você usa cinza bandeirante. Não é porque você é do partido A ou do partido B, ou porque você Não há está ali. escolha do partido pelo. Não, não. Foi uma missão, um convite do chefe da Casa Militar, que é uma escolha política, mas o chefe da Casa Militar é um oficial da Polícia Militar, em consonância com o Comando Geral. Então você lá é um oficial e essa função existe há mais de 100 anos. Então, olha a responsabilidade e a confiança na Polícia Militar, na Força Pública e nas funções militares. Então, você tem hoje os governadores, todos são assessorados por policiais militares. Então, foi um convite muito honroso. Eu exerci como major essa função. Depois, como tenente-coronel, eu fui chefe de gabinete da Casa Militar e coordenador estadual de defesa civil adjunto. Voltei para a cavalaria para ser o comandante, o Aí regimento já é de cavalaria, tenente-coronel. tenente-coronel. Tá. Na cavalaria fui promovido a coronel e fui comandar a Zona Oeste.
Graças a Lá na Deus. Zona Oeste, aqui em São Paulo, a gente tem uma área chamada CPAM-5, né? Sim, Que é um grande comando. Não, não é um grande comando, é um comando de uma região. Comando da região. A A área é população de lá batalhão. hoje é de quantos? Você está falando de quantos Ah, milhões? ó, Uns eu 4 vou falar milhões? uns 4 milhões, 3 milhões de Maior que pessoas. alguns países da Europa, É, né, comandante? é. E Há muitos ali, países da Europa. tivemos algum êxito e quando o Geraldo Alckmin saiu para ser candidato a presidente da República, em 2017, em 2018, eu já estava lá há um ano comandando a Zona Oeste, o governador Márcio França assumiu o comando geral e me convidou para assumir o comando da Polícia Militar. É interessante, né? Você já conhecia Eu, eu tinha trabalhado, naquela época que eu trabalhei como major na Casa Militar, ele era o vice-governador, né? E aí E acaba tendo conhecendo. convívio, a pessoa, você vira referência, por exemplo. O papel dos oficiais em assessoria militar tem um papel fundamental. Você, você pode promover a sua instituição, como você pode afundar. Então, Você pode vender essa a sua instituição, imagem. A sua sua imagem. imagem é a imagem da instituição. Então, você é o primeiro a chegar, o último a sair, você está sempre bem informado, você tem que ter espírito público, você tem que. É uma característica do policial É militar, um independente. sacrifício. O pessoal acha que a assessoria é sempre Não, o cara que vai ganhar mais, vai trabalhar mas veja menos. você tem uma oportunidade gigantesca, como eu tive, como ajudante de ordens, por exemplo, de você sentar num banco de trás de um governador e ver como é que ele lida com uma greve do metrô, por exemplo. Ninguém me contou, eu só ouvia, sem filtros, as grandes decisões, como eram tomadas, a possibilidade de você fazer uma análise maior. Isso é como se você tivesse uma câmera O dentro, Big Brother, né? e você poder conviver sem ser amigo, ser técnico. Quando chamado a opinar, você opina, por exemplo, eu era major quando nós tivemos nós precisávamos de uma autorização do governador para fazer a convocação para concurso. Em algum momento ele me perguntou, Coronel, qual é o efetivo da PM? Ele podia pegar o telefone e ligar para o secretário, mas são dados que você tem que ter. Na E hora você tem que ali. estar afinado com a Mas instituição. esse papel ali do assessor de uma autoridade, estamos falando do governador do estado, mas isso tem a Sim, réplica aí para o prefeitos, né, sim, prefeitos também para presidente da da República, República. sim. Ele, a autoridade já confia no assessor? Ou isso vai se criando? Você, quando é apresentado, é lógico que no começo tem uma Porque reserva você falou é sem natural. filtro, né? Não, é sem filtro. Você está dentro do carro, É, você ele ouve tudo. tudo, Tudo. tudo mesmo. Tudo. Tudo. Você ouve tudo. Caraca. Então, você tem uma responsabilidade gigantesca em representar bem a polícia. Instado a falar, você tem que dar a sua opinião técnica. Não dá para falar não sei, né? Não, Por Não exemplo, sei. poxa, mas por que a polícia está Dá me um Google. pedindo isso? Governador, nós estamos com uma defasagem de 6 mil homens, nós demoramos um ano para formar o policial, então para fazer um concurso vão demorar 8 meses. A assinatura que o senhor fizer agora vai ter reflexo daqui 2 anos. Então, aí você tem que ter informações mínimas gerenciais e afinado com o comando da instituição. E lembrando sempre, você não está ali porque você é amigo ou porque você é de partido A, você é um policial militar trabalhando por São Mas Paulo. isso, você era assessor Eu era ajudante de ordens ajudante de ordem do governador do Geraldo governador. Alckmin. Aí, Depois eu fui a diretor de segurança do palácio todo, cuidava da segurança do vice, do governador, e aí na minha promoção a major. E depois, como tenente-coronel, volta era para o cavalaria, Não, como tenente-coronel, eu assumi como subchefe da Casa Militar, tá? que é o chefe de gabinete, e coordenador estadual de Defesa Civil. O chefe da Casa Militar era o coronel José Roberto, um grande secretário. E aí, ainda como tenente-coronel, eu recebi o convite para comandar o regimento de cavalaria. Fui para lá, foi a unidade que eu servi 18 anos, né? Fui muito feliz lá. E ali fui promovido a coronel. Então é uma experiência gigantesca. Eu fui muito ajudado.
Eu sou muito grato a Deus. É quem ajuda é ajudado. Esse ditado é verdadeiro, comandante? É, sim, não tenha dúvida. E aí, como comandante do CPA M5, a gente sabe que muitos desejam ser comandantes gerais. Óbvio, Eu né? nunca sonhei com. Eu vou falar para você. Então como você chegou lá? O destino ele é muito interessante. Você tem que se preparar. Às vezes você fala, fulano tem sorte. Você tem que se preparar para a sorte. Estude, tenha uma vida honesta, correta, siga teus princípios, não abra mão de princípios, sejam eles institucionais, familiares, de princípio não se abra mão. Esteja pronto, esteja pronto. Eu fiz uma carreira com algum êxito, né? Bastante êxito, né? Comandante, chegou a comandante-geral da PM. E quando... Seu nome é lembrado em vários discursos aí que a gente vai, né? A turma é generosa. Mas eu fui muito feliz. E é a instituição que eu nasci, né? Meu pai, quando eu nasci, meu pai era cabo do Corpo de Bombeiros. Quando eu ingressei na academia, ele era ainda cabo. Hoje ele é subtenente, tem 90 anos. Olha, que legal. É a minha maior referência de pessoa humana. Depois compartilha o vídeo com ele lá. Agora vai deixar um like. Ele é minha referência, claro, né? Claro. Então legal, eu tenho assim, nasci na polícia, como da polícia desde o dia que eu nasci, né? Então eu sou muito grato a essa instituição. Tá, mas eu queria saber como está na Constituição do Estado de São Paulo. Acho que a maioria dos estados tem a mesma redação que o comandante-geral da Polícia Militar. Agora, a maioria dos estados tem bombeiro. Depois eu vou te contar como funciona em São Paulo, tá? Que São Paulo, bombeiro não tem comandante-geral. Mas na maioria dos estados tem uma Constituição estadual que fala assim, ó, dentre os coronéis mais antigos, do último posto, que é o coronel, será escolhido pelo governador do estado. Essa é a redação, Essa é a redação em quase todos os estados. Eu não conheço de outros estados. Em São Paulo, o governador pode escolher dentre os coronéis. Tá, né? tinha a lista tríplice. Não tinha. Não tinha? Não. E como é que, então, quem foram os três? Não quero saber, mas como não, foram os três? Mas esse negócio de três é até uma lenda. O governador tem os 63 coronéis, ele só não pode escolher o coronel médico. Os outros todos ele pode escolher. Então, quando você promove... ele não recebe uma lista de 3 lá? Ele tem a lista dos 63 coronéis. Tá, entendi. Entendeu? Não é o secretário que leva? Não. Pode ser o secretário. O processo, ele pode acontecer de várias formas. Quem nomeia o ato é do governador. Tá. O ato, a Constituição diz que o ato. Agora, quem indica, normalmente é o secretário. No meu caso, foi o secretário Mágino, na época. Que ele era do Ministério Público, né? Sim, um grande secretário. E ele, junto com o governador, decidiram pelo nosso nome. E eu fui chamado pelo governador, ele convidou, foi bem interessante. Você já tinha os rumores, já tava... Não. Tinha o bizu? Não tinha nada disso. Fala o pessoal, quem não é militar, bizu é aquela conversa da Rádio Peão. Eu estava na Zona foi Oeste. Surpresa? Foi surpresa. Eu estava indo rondar a companhia do 49 ali ao lado do 33DP na Vila Mangalô. Estava eu e o soldado Julião, que era o motorista. Tocou o telefone, era o ajudante de ordens do governador, o então capitão Gitirana. Não sei se ele era capitão, se ele já era major. Acho que ele já era major. Falou, comandante, tudo bem? Eu falei, ô, Gitirana, tudo bom? Ele é meu amigo de muitos anos, fomos tenentes juntos e tal. E aí eu fiz uma brincadeira com ele e eu vi ele muito sério no telefone. Aí ele falou, pera um pouquinho que o novo governador quer falar com o senhor. Eita. Já vem o quê? Ocorrência. Aí eu pedi pro Julião. Eu comandava a Zona Oeste. Invasão. Eu pedi pro Julião encostar o carro. Falei, Julião, encosta o carro. Falei, pois não, governador. Salles, onde você está? Falei, eu tô aqui na Vila Mangalô, aqui na Zona Oeste. Falou, puxa, tá muito longe. Faz um favor. Quando for... eu precisava falar com você agora, mas acho que não vai dar tempo. Então, quando for 8 horas da noite, você vem no palácio. Mas não fale para ninguém. Ih, você já falou aí. Aí você ligou para a esposa, né? Não, liguei para o subcomandante PM. Não tem segredo. Não tem segredo. Essas coisas não tem segredo. Não, o subcomandante era o coronel Mauro. Tá. Era o subcomandante. Por que não ligou para o centro de inteligência? Não, eu liguei para o subcomandante para dizer que o governador tinha acabado de me ligar,
Falou, ó, ele pediu para não falar para ninguém, mas não tem como. Não tem O senhor é meu comandante. Tá certo. E eu falei, questão de lealdade, né? Ser bastante militar, E né? aí ele, não, Salles, vá lá e depois me reporte o que ele Ele já pediu para sabia. você. Então, aí eu fui Ele lá. liga, ele fala com aquele sorrisinho, vai lá, dá um. Mas me Não, o avisa, hein? Coronel Mauro é um grande cara, um amigo querido. E aí eu fui lá, ele ficou uns 10 minutos perguntando sobre defesa civil. Defesa civil, defesa civil. Eu até falei, puxa, eu não conseguia ler o que ele queria. Depois ele perguntou da polícia, como é que tá a polícia militar? E aí a Zona Oeste falou, nós baixamos indicadores, assim, assim, assado. Ele falou, eu vi, saíram algumas reportagens sobre aquilo e tal. Aí ele falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, comanda a polícia? Assim, eu falei, Caraca. comando sim, senhor, mas Aí já. aí eu quero, ele, então tá ótimo, então amanhã a gente anuncia. Eu falei, eu posso fazer uma outra pergunta pro senhor? Aí ele falou, Caraca. pode. Eu falei, mas por que o senhor quer mexer? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque o Coronel Nivaldo é o comandante-geral, o Coronel Mauro é o sub, a polícia está indo muito bem, faltam 8 meses para terminar o governo, e eu preciso dizer que eles fazem um excelente comando. E as coisas estão indo bem, inclusive aqui na Zona Oeste, muito eu devo ao Coronel Nivaldo, que me deu todo o apoio aqui. Aí ele ficou muito grato com essa lealdade e falou: não, mas é você mesmo e ele será o chefe de gabinete na Secretaria de Segurança Pública. Quando eu voltei para o QG, eram umas 9h30 da noite, O, o- você, estava o você, tá, você comando tá de viatura. de viatura. Já tinha falado pro soldado, o soldado já mandou aquele WhatsApp Não, pro não, não, grupo não, e não, todo mundo não. já, a Não PM já falei nada. sabia. Não, não, não falei nada. Tá? Comandante. Tinha que falar com o comandante. Tá. Aí eu fui ao QG, aí que é a coisa. Eles já sabiam. Eles tinham participado da escolha do meu nome. Só que eles não Entendeu? falaram nada, né? E aí a questão da lealdade. Então, antes, quando o governador me ligou, eu liguei ao subcomandante. Falei: olha, pediu para não falar nada, mas ele acabou de me ligar, me chamou lá no palácio. Eu não sei o que ele quer. Porque, poxa, você deve lealdade ao seu comandante, você Sim. deve lealdade à sua tropa, você deve lealdade. Lealdade, ela não ocupa espaço, cara, Faz parte do do caráter isso. Do caráter. E caráter, aí né? eles já sabiam, eles tinham Caraca, que participado. história. Então isso é muito bom. E foi uma transição espetacular. Até o Rogério Pagnan, da Folha, me perguntou, na primeira entrevista que eu dei, ele falou: como é que é substituir o Coronel Nivaldo? Eu falei: não, não substituir. Ele falou: como não? Eu falei: eu sucedi. É muito diferente. Caraca. Quando você sucede, você dá continuidade às grandes conquistas que eles tiveram e que foram antecedidos pelo Coronel Gambaroni, pelo Coronel Meira, todos que nos antecederam. A polícia só é o que é graças a todos que fazem a polícia desde 1831. Você é um piloto, é uma corrida de bastão. E se você tem consciência disso, cara, que você está cumprindo um papel. Ele é fugaz, temporário e passageiro. E de Você grande só e de muita responsabilidade. responsabilidade. É. Eu queria mudar o bloco, caminhar para Vamos lá. outro rol de perguntas que interessa bastante o pessoal que acompanha nosso canal, né, os policiais civis, mas mais especificamente os policiais militares, apesar do assunto ser muito ajustado, muito é, pertinente. É sobre a nova lei orgânica, né, a lei Uma orgânica conquista. nacional Uhum. das polícias militares, que a gente tem o tal do pai, né, que é o deputado federal Capitão Augusto, ele se intitulou pai dessa lei, e a gente tem bastante discussões sobre ela. Ela ajuda o policial militar? Ela ajuda. Como? Veja você, o processo legislativo não é fácil. Essa lei, esse projeto de lei, ele é de origem do executivo, porque não pode ter vício de origem, ou seja, tem que ser mandada pelo executivo. E ela entrou em pauta em 2001. Foi editada em 2023, ou seja, ela ficou 22 Nas anos, décadas. 2 décadas e mais um pouco, tramitando lá. Mas ela traz grandes avanços para os policiais militares especificamente. Primeiro, ela parametriza o tema nacionalmente. Veja você tem 27 comandantes gerais de polícia, 26 comandantes gerais de bombeiro,
você tem 27 governadores dos estados e do Distrito Federal, você tem todas as associações de oficiais e praças, você tem as polícias civis, você tem a Polícia Federal, você tem a Polícia Rodoviária Federal, você tem as guardas municipais, você tem 513 deputados, você tem senadores, todo mundo de olho para você construir um texto em que garanta direitos, garanta o trabalho da instituição, porque a legislação anterior, que era a coluna mestra das polícias militares e corpos de bombeiros militares, ainda era o Decreto-Lei 667 de 69. Poxa, depois disso nós tivemos a Constituição de 88, então alguns princípios, algumas regras que estavam no Decreto-Lei 667 de 69 não foram recepcionados pela nova Constituição. Então você precisava atualizá-los. Era fundamental que isso ocorresse. Mas ela pacificou, por exemplo, que a gestão é dos governos estaduais. Isso é fundamental. Por quê? Mas eles correm um risco hoje, na data de hoje. Mas não pela lei, mas corre o risco por conta da federalização, que eles estão querendo criar a polícia ostensiva. A gente vai lá um pouquinho mais à frente, né? Eu discordo. Tá, mas assim, muitos policiais, a gente, nos comentários aqui no podcast, eles falam assim, essa lei já nasceu atrasada. Ela tem um contexto de 20 anos de incubação. Então, o processo legislativo, mas agora ela pode ser alterada. Então, você agora consegue aperfeiçoá-la de maneira... Antes você não tinha nada. Como é que você vai emendar um decreto-lei? Não tem como, né? Você tem que emendar a lei. Então, agora, os nossos deputados federais, senadores, nossos brasileiros, que eram policiais militares, que eram bombeiros, que são civis e que em alguma medida representam as categorias, possam aperfeiçoar a legislação. Um avanço gigantesco. Eu até fiz questão aqui, Idancas, de dizer que ela alinha disposições no Brasil todo. Porém, ela mantém a organização nos estados. Por quê? O Brasil é um país continental, com realidades totalmente diferentes. Não há de se comparar a realidade urbana no Amazonas com a realidade do Paraná, por exemplo, que é um país com vocação rural, com a realidade do estado de São Paulo, que você tem várias realidades, com o Nordeste, por exemplo. Então, o Brasil é um país continental, então você precisa ter essa coluna mestra, vírgula, porém, sob o comando dos governos estaduais. Para quê? Porque são realidades distintas. Quando a gente fala de fronteiras, quando a gente fala, por exemplo, de uso de arma de fogo, puxa vida, quando estava na lei do desarmamento, as pessoas faziam muitas comparações falando da Avenida Paulista. E a Ananindeua, no Pará? E lá na cabeça do cachorro, lá em cima, na Zona Norte? E no Chuí? Como é? Então, o governo federal não consegue fazer um policiamento por isso que é descentralizado. As pessoas, e eu vou além, as pessoas, elas não moram na União. Elas não moram nos estados, elas moram nos municípios. Mas por que os comandantes gerais não são mais atuantes em falar isso? São atuantes? São. A imprensa aqui não dá visibilidade? Eu vou falar para você, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque a responsabilidade, às vezes, exemplo, eu no comando geral, tinha muitas coisas que eu queria falar, e ainda quero, e por vezes não posso. Não é por limitação, é porque a tua declaração ela pode causar rompimentos que vão trazer prejuízos, mais prejuízos do que benefícios, seja para a instituição, seja para os policiais. Você está falando indiretamente que a grande mídia manipula a fala, isso? Já que os
Policiais trabalham para a sociedade? Para a sociedade, não Isso tenha não há dúvida. dúvida. Não, Busca do bem comum é lógico, e do é bem geral de fundamental. todos. Mas Acho- veja como as redes sociais, canais como esse que nós estamos aqui, Pensa facilitaram. alto podcast. Quebrou o monopólio das grandes redes. Pode ver que você Claro. tem empresas aí demitindo pessoas, Claro. revendo processos, a parte de... A interação também é legal. Né? Então, e é muito rápido. Então, isso é um avanço, você tem que se atualizar. Então, eu entendo que o trabalho do comandante-geral, seja ele qual for, seja ele da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Da Brigada. seja ele da Brigada, da Polícia Militar de Rondônia, ele, antes de tudo, é uma função de grande responsabilidade. Não só pelo papel da polícia militar no território, mas também na proteção dos policiais. Eu falo, eu tive um desafio gigantesco como comandante-geral, alguns amigos e amigas que estão assistindo, nós participávamos do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, na reforma da Previdência. Nós, olha, num dado momento, nós não estávamos no regime geral, nós não estávamos no regime próprio, nós não estávamos no sistema de proteção social dos Das militares, Forças Armadas. nós estávamos no limbo, nós não estávamos na PEC 6. Um momento muito difícil. E a gente precisava garantir paridade e integralidade. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, eu falei com 70 deputados. Mas, coronel, o senhor vai falar com o deputado do PT, vou falar com todos. E falei com todos. Como comandante-geral. Como comandante-geral. A função do comandante-geral é uma função mais política do que a administração do seu pessoal. Não, ela é um misto disso tudo. É um misto tudo. É um misto disso tudo. Você é o representante, você é o que fala pela instituição, por isso que às vezes você tem que ser duro, você tem que dar o recado. Por exemplo, nós tivemos um fórum de governadores que ocorreu em Vitória, tem até a carta de Vitória, em que eram os governadores do Sul e Sudeste. E onde eles diziam que eles eram contra a paridade e integralidade. Eu não me fiz de rogado, eu avisei o governador e fiz uma carta, 2 horas depois que eles publicaram a carta contra a paridade e integralidade, nós fizemos Você como comandante-geral. Como comandante-geral e publiquei para todo mundo. E o governador sabia? Sabia, eu dei ciência a ele. Falei, olha, eu respeito, eu tomei ciência pela imprensa agora que os senhores publicaram, mas eu preciso dizer para o senhor que eu estou publicando como representante institucional, porque senão você tem que tomar a iniciativa dentro da legalidade, dentro da lealdade de você dar ciência e dentro do respeito. Respeito às posições dos senhores, mas defendemos paridade e integralidade. Por quê? Até se você me permitir concluir, porque eu falo assim, poxa, mas não é justo. Quem aposenta no regime geral da Previdência, ele não tem... ele não ganha a mesma coisa que ele ganhava na ativa. Sim, mas no sistema de proteção social dos militares, onde os bombeiros e os policiais militares estão incluídos, num outro capítulo, que é o não das Forças Armadas, é um capítulo logo abaixo, depois até posso dizer por que isso aconteceu, também isso foi uma construção, nada é por acaso. Não é, como diz um podcaster famoso, não é aleatório. Não é aleatório. Não é aleatório. O que aconteceu? O policial militar tem fundo de garantia e o bombeiro? Não tem, né? Ele pode se sindicalizar? Não, não pode. Mas tem uns negócios estranhos acontecendo, coronel, nas Forças Armadas aí, mas isso é um outro capítulo. Então, do sindicato. Quando o sistema de proteção social dos militares veio garantindo paridade e integralidade, foi compensatório. E fizemos com muito respeito e dentro da lei. Fomos ao Congresso, eu tirava dias de dispensa-recompensa, tirava 2, 3 dias de férias e me afastava. Fiz 31 viagens a Brasília, nenhuma delas paga pelo erário público, todas pelas associações, pelo fundo que os policiais militares... Não é gostoso viajar, né, comandante? Para defender e levando... exemplo, teve deputados de oposição em que falaram, coronel, eu respeito muito o senhor, mas eu sou contra a paridade e integralidade. Aí eu falei para ele, senhor, posso falar com o senhor 5 minutos? Fiquei 1h30.
ele era o líder da minoria. Ao final da conversa, ele falou: Coronel, eu não vou votar a favor de vocês, mas eu também não vou votar contra. Eu não vou. Tá bom. Ele não indo à sessão, Já... são mais de 30 votos. Você entendeu? Então você desarma uma granada. Você entendeu? Que estava no caminho, uma mina que estava no caminho. Então esse é muito o papel. Mas isso a tropa não sabe. A tropa não sabe. Eu procurava sempre mas informar. Mas a tropa não sabe. É, a gente tem os relatos aqui no canal. Isso é revelador. História. Isso é revelador. Mas eu fui muito ajudado pela tropa, por quê? Porque, por exemplo, esse levantamento, muito eram trazidos pelo Centro de Inteligência, pelas associações do Brasil todo. Então, quando eu ia falar com um determinado deputado, se ele era líder, se ele era presidente toda de partido, já tava. eu já tinha toda a informação, como ele pensava, entendeu? Então, e quem faz essas informações? Policiais militares, de soldado a coronel. Entendeu? Então nós temos analistas muito interessantes. As associações me ajudaram muito. Eu preciso aqui fazer um aceno de todos os padrões. Uma outra coisa, quando eu assumi o comando geral, a primeira reunião que eu fiz, eu dei meu telefone pessoal para todos os presidentes de associação. Liguem quando quiserem. Saibam usar. Tipo, eu tenho uma vida só. Se vai errado, eu bloqueio. Senão, vai ficar perguntando... Não ficar fazendo coisa... Então, politicagem, né? De fazer então, os presidentes, por exemplo, as associações falavam comigo na hora que chegassem no QG. Precisava falar com o comandante-geral. Pode ir lá. Entre uma audiência e outra, eu parava e recebia. Isso é importante também. Por quê? Porque eles representam categorias importantes, sim. Voltando ainda a falar, né, dentro dessa mesma pauta, sobre a lei orgânica, existem muitas reclamações das praças, dos graduados, né? Pois não. Soldado, Temos cabo. que ouvir. Então, me parece, pelos relatos que eu tenho aqui no podcast, que os comandantes gerais pararam de ouvir as praças, em especial sobre os pedidos de cessão e permuta. Quando não havia a lei orgânica, era mais fácil. Agora que tem a lei orgânica, e a lei orgânica fala que é ato do comandante-geral, porque na mesma lei... Então, para outros órgãos, entes? Para outros entes. Eu fazia isso. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tinha mais de 20 oficiais e sargentos à disposição da Secretaria Nacional de Segurança. De São Paulo estava em Brasília. Mas tinha muitos. E esses outros estados também faziam. Nós temos oficiais e sargentos à disposição das Forças Armadas, por exemplo. Era ato do comandante-geral na época? Sim, ou buscava o secretário? Era do secretário. Ou do governador? Do secretário de Segurança Pública. Então, a lei colocou como comandante-geral o responsável. E aí parou. Mas aí é uma questão de articulação. Os comandantes gerais são pessoas sérias. Ninguém acende um cargo desse se não tiver predicados. Eu acho que você tem que levar a demanda com a responsabilidade. Por exemplo, nós temos a Polícia Militar de São Paulo, eu falo por São Paulo e respeito todas as instituições, claro, porque são realidades distintas. Porque a gente fala polícias e bombeiros militares, são militares. São muito, muito dedicados. Quando você... quando essas demandas eram trazidas para nós, você analisava o contexto. Por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo, ela detém uma tradição muito importante na área de inteligência. Muito. Nosso centro de inteligência é um centro de excelência. Nós temos, na parte de educação física, por exemplo, a escola mais antiga, né? De 1910. O primeiro curso regular de educação física, que inclusive, quando eu estava no comando geral, quando eu assumi o comando, desde 1910 até 2018, eram só oficiais e sargentos que poderiam fazer. Eu mudei, hoje, cabos e soldados também frequentam o curso de instrutor. Mas o pessoal fala que hoje está dividido 20 vagas para cabos soldados, 20 para subtenentes sargentos e 20 para oficiais, né? Por que essa divisão? Assim, por que não é 60 vagas para quem quiser prestar lá, que seja lá? Você não sabe por quê? Você tem que... Isso é privilégio? Não é privilégio. Você tem
até para poder separar em salas de aula. Essa separação, Mas eu não sei se ela é estratégica, se ela é quantitativa. O importante, a gente não pode se apegar na filigrana. A gente tem que se apegar no que deu certo. Durante mais de 100 anos, a escola só era para sargentos e oficiais. Nós quebramos isso. Nós colocamos. Então, às vezes, você dá muito mais eco no adjetivo do que no substantivo. O substantivo é você permitir que cabos e soldados frequentem um curso de altíssimo nível, de excelência, equiparando com o nível superior. que o equiparam naquela função de instrutor aos sargentos e subtenentes, inclusive permitindo que esses que fazem o curso possam prestar o concurso para o curso de habilitação, o CH. Para a gente finalizar o bloco, então, na sua época, como comandante-geral, outros entes federados iam tranquilo, Eu não os sei policiais. como que, E hoje, que é o comandante-geral... Não, mas esse detalhe da lei orgânica seria uma leviandade eu fazer qualquer afirmação. Porque se a gente pegar o capítulo ou o artigo da Polícia Civil, da lei orgânica da Polícia Civil, diz que é ato do governador. Pode ser delegado, evidentemente, mas é ato do governador. E na lei orgânica dos militares, é ato do comandante-geral. Há um peso diferente. Não, eu digo para você, eu acho que isso até para otimizar o processo. Tá. Governador, é mais fácil. Eu tenho uma solicitação, por exemplo, independente de governo, da Secretaria Nacional de Segurança Pública ou do Exército Brasileiro, por exemplo, ou de uma outra polícia. Se você pode compartilhar conhecimento, isso é fundamental. E é uma honra para a instituição poder levar, por exemplo, cases de sucesso, como a diminuição dos homicídios, como esse domínio do estado da arte na área de inteligência, de análises quantitativas, de estatísticas, de polícia comunitária. Poxa vida, é importante que eu compartilhe com a outra polícia, com outro estado federativo, os bons... E dentro da segurança jurídica, né? Porque estava pautado em lei. Eu queria abrir um outro bloco, comandante. Mas eu não acredito em maldade. Eu acho que isso talvez seja um exagero. Tá. Eu acho que a função é tão grande que e falo por mim, não dá tempo de você. Se você quiser fazer um trabalho sério, eu tive pessoas que durante a minha vida me ajudaram muito e pessoas que não me ajudaram tanto. Em algum momento eu era o comandante-geral. Nunca. Agora eu sou o comandante. Agora. Isso é pensar muito pequeno. Comandante, queria abrir uma outra pauta aqui, ainda falando da lei orgânica, que eu não sei o que falar quando o pessoal pergunta para mim, eu não sei o que responder. Então, o comandante-geral da Polícia Militar está aqui hoje. Ex-comandante. Eu aprendi que não existe ex-presidente, ex-governador, que não existe ex-comandante. Pelo menos eu aprendi isso na Academia do Barro Branco. Conhece a academia? Eu estudei lá. E eu queria abrir um novo bloco, ainda falando sobre a lei orgânica das polícias e dos bombeiros militares quanto ao curso de formação de oficiais. Uhum. Eu já conversei contigo numa outra oportunidade no podcast e você bem posicionou que São Paulo não ia mudar o CFO porque era uma entrada para nível superior, dando oportunidade a pessoas mais carentes, outras oportunidades em nível superior. E vem a lei orgânica, cujo pai, né, a gente chama de pai aqui o capitão Augusto, deputado federal Capitão Augusto, e ele coloca nessa legislação, claro que não foi ele que fez, ele ouviu comandantes, foi o relator, né? Vários, né? Bom relator. Existe ali na lei que precisa ter curso de direito, existe um vacatio legis, um tempo para essa lei entrar em vigor na área de educação para o CFO. O que o senhor acha disso, comandante? Eu acho o seguinte, como eu digo, eu não conheço a realidade profundamente de outras instituições. Na época eu já não era mais o comandante-geral e, como eu disse no começo, né, fico muito feliz em ter sido um policial militar que me dediquei por 35 anos. Comecei lá como um modesto aluno oficial, filho de praças.
Fiz o curso preparatório, o curso de formação. Fui aspirante por 8 meses. Segundo tenente por 1 ano e 8 meses. Primeiro tenente por 12 anos. Isso aí é terrível, o pessoal fala Capitão muito por sobre isso. mais 8 anos. Major. Isso é um processo. Você não faz uma gestação em 3 meses. É um processo. Há diferenças gigantescas entre formar e informar. Agora, cada um sabe onde aperta o seu calo. Cada estado. Cada A gente sabe tá falando do estado. de cada ente federativo. Tá. Nós tivemos polícias militares que tiveram problemas graves de defasagem de efetivo. A nossa academia sempre formou oficiais todo ano. Um período ou outro, quando houve a diminuição do número de anos, que eram 4 anos, passou para 3, voltou comigo. Eu que voltei os 4 anos da academia. Acho que os oficiais não vão vender saipa. Sabe que é um negócio interessante? Você não abre mão de conhecimento. Se você perguntar para um médico se ele quer, ao invés de fazer 6 anos de medicina, se ele quer fazer 5. Ou melhor, vamos aprimorar a pergunta. Pergunta para o paciente se ele quer que o médico faça 5 anos ou 6 anos. O paciente vai dizer que quer que ele estude mais tempo. Tem uma grande amiga médica que não quer sair do banco dos escolares. Porque você precisa. Você precisa. Agora, com relação a isso, cada estado, com a sua defasagem, e eu me recordo que ela utilizou desses instrumentos, por exemplo, do curso de Direito, para poder recompletar o seu quadro de oficiais. Eu me recordo isso. Vamos ser um pouquinho mais amplo, comandante. Não só o curso de Direito, tem alguns estados, para oficial curso de Direito e para praças, curso de nível superior. Nível superior. Então, mas eu lembro que isso foi feito como um remédio para aplacar um problema de efetivo, comandante? De efetivo dos oficiais. Não é para redução de custo? Não. Muita gente fala assim, pega ele formado em Direito porque é mais barato para o Estado. Isso é lenda? Qual que é o orçamento do Estado? Aqui de São Paulo? Poxa passa de... Chegou a 300 bilhões? Você não abre mão. Chegou a 300 você bilhões. Não abre mão. Você acha que investimento em educação, em preparação dos seus oficiais é dinheiro jogado fora? Não é possível isso. A população quer que a gente invista. Então, só para a gente concluir. E aí daqui a pouco começou-se a querer encurtar caminhos. Atalhos duvidosos. A natureza não dá saltos. Essa fala é... A natureza não dá saltos, mas respeitando as realidades. Toda vez que você vai resolver, você vai fazer uma ação, tomar uma atitude, você fala assim, qual o problema que eu quero resolver? Se eu quero fechar a torneira aqui, para que eu quero fechar essa torneira? Porque o balde já encheu ou porque já encheu e está extravasando e eu tenho que fechar? Você tem que medir o que você quer. Quando eu era comandante-geral, na época você me perguntou, eu falei, qual o problema que eu quero resolver? Na época eu não tinha problema de efetivo. Hoje ainda o efetivo, o quadro de oficiais é completo. Agora, vou além. O comandante-geral, ele é comandante de todos, não só dos oficiais. Ele é comandante dos soldados, dos cabos, dos sargentos e dos subtenentes. Se eu exigisse, se eu sucumbisse à época, a essa sugestão... isso rolou em São Paulo. Sugestões. O que eu ia... Eu ia condenar o meu cabo e soldado e sargento e subtenente que não ganha o salário ideal de, no final do ano, ele poder fazer inscrição para o CFO, fazer um cursinho de 10 meses, um intensivo de 6 meses, ou mesmo sem cursinho, aqueles que estão muito preparados, ingressar na academia. Se eu sucumbisse, eu ia falar para ele, bom, você pode fazer o concurso, você tem 20 anos, você pode fazer o concurso agora, com 24 anos você é aspirante. O que eu ia dizer para ele? Não. Você vai ter que fazer o vestibular,
você vai ingressar no ano que vem, com 26 anos, 27, você vai terminar a faculdade, vai poder prestar concurso, com 30 anos você vai ser oficial. E outra coisa, você vai tirar 1/3 do seu salário para pagar a faculdade de Direito. Ora, não é possível isso. Qual o problema que eu quero resolver? Aí falam assim, coronel, mas quando a gente ingressa num quadro com nível superior, o salário será melhor. Perfeito. A lei orgânica supriu isso. Quando ela diz que quando ele termina a formação, ou seja, quando ele é aspirante a oficial, ou seja, praça especial, como a conclusão do curso nas academias, ele pode ser, ele ingressa no oficialato. Aí é a entrada. Ele está ingressando no curso superior, né, no oficialato, com o curso superior, que é o curso de ciências policiais, que é a Academia do Barro Branco. Mas isso é o QOPM, não é o que... O quadro de Estado-Maior é outro. É outro. É outro. Não é isso... Houve uma confusão. O quadro de oficiais de Estado-Maior... As academias vão existir desse jeito. Podem existir. As polícias que precisarem aumentar seus quadros, celeridade, elas podem continuar, porque cada realidade... Porque eu tomo muito cuidado aqui, Dancas. Fala assim, não é, ninguém é melhor que ninguém. Cada realidade é diferente. Se um determinado estado da federação entende que ele consegue, que ele precisa formar concurso de direito, ótimo. Eles conseguiram, a minha visão, São Paulo não precisa disso. É um ente federado. Por quê? Nossa academia tem mais de um século. Nós tivemos professores como Mirabete, nós tivemos professores como Álvaro Lazzarini, nós temos professores como Damião Kogan, que é o decano do Tribunal de Justiça, desembargador. Nós temos como professor de Direito Penal na Academia do Barro Branco, professor Valdir Sebastião Nuevo Campos Júnior, que era o desembargador do Tribunal de Justiça, há 50 anos é juiz, foi presidente do TRE, professor decano da academia. Eu não abro mão. Será que em outra universidade particular eu terei professores oficiais que são de altíssimo gabarito, que lecionam também? Então, promotores, pedagogos. Como é que eu abro mão de uma estrutura tão robusta, feita há mais de 100 anos, para encurtar caminho? Eu não preciso. E é mais um nível superior no estado de São Paulo, gratuito, uma faculdade. E a Academia do Barro Branco é um órgão de ensino superior com graduação, de graduação. E é a mais famosa no Brasil? É a mais famosa da América Latina? Não sei se é a mais famosa. Não, seria o ufanismo. Não, eu quero colocá-lo em uma saia justa, porque eu vou dar o meu parecer. A academia é a minha escola. É a melhor? É a minha escola, é a nossa escola. Tá, é a melhor, se não é a melhor, é uma das melhores, ao lado de tantas academias, como nós temos a Academia do Paudalho, no Recife, a Academia General Edgar Facó, no Ceará, quando nós temos a Academia do Rio de Janeiro, nós temos belíssimas escolas de formação no Brasil. Eu quero dar meu relato. Um dia desses eu fui visitar os carabineiros. Na Itália? Não. No Chile? Carabineiros. Carabineiros do Os Chile. Carabineiros do Chile. E eu fui na academia Santiago? lá. Santiago. Eu fui lá na academia. Só um relato aqui, o entrevistado dele. Missão militar alemã, prussiana. Olha só, o entrevistado é o Coronel Salles, comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, que está hoje numa conversa super legal aqui no Pensa Alto, mas só para compartilhar um pouco de conhecimento. Fui lá nos Carabineiros, fui na academia, estava fechada lá, veio um aluno oficial do 4º ano, parecia que era de São Paulo, só que a cor da farda é verde, um verde mais escuro. É alemão. Né, eu falei que eu era... Capitão da reserva. Capitão da reserva, né? Você é funcional que a gente anda. Foi bem recebido? Veio o oficial de dia, colocou a tropa em forma, me apresentou. Você é do Barro Branco? É uma honra recebê-lo aqui no Chile. Conheci a Academia do Barro Branco lá no Chile. É só um relato, porque eu perguntei se era melhor. Eu tomo muito cuidado de não ser ufanista. Mas a escola que foi formado, né? A escola que nos formou, eu tenho... Toda vez que eu entro, que eu cruzo aqueles portões, eu me emociono. É mesmo? Muito, porque eu não sabia o que fazer. E quando eu ingressei como aluno oficial, foi uma vitória da minha família,
Meu pai, cabo do terceiro GI, hoje é GB, né? Quando eu ingressei na academia, quando entregou meu espadim, foi uma vitória da família e eu devo à minha família. A minha família que fez tudo para eu poder estar lá. Então, toda vez. As coisas que o comandante não pode falar. Eu estaria louco aqui para dizer que é a melhor academia, mas eu tenho que tomar Como esse comandante-geral não cuidado. pode. Mas eu posso, né? Eu como entrevistador eu Mas posso, eu é o posso. nosso, Mas berço é lá, né? só falando que a academia ela é conhecida, né, no Chile. E eu tive outra oportunidade de estar na Espanha e eu estava conversando com a guarda lá da cidade de Barcelona. Fui num jogo lá e eu falei que era da polícia de São Paulo. Obviamente não sabia que era academia. Ela falou, você é da Rota? Eu falei, sou da Rota. Eu que era. Sabe aquela conversa pra dar liga? Lógico que não foi da Rota, mas é da liga Mas ali. você tem Mas o escolas, pessoal as nossas conhece a polícia. escolas de. Eles conhecem a polícia de São Sim, Paulo, a Polícia conhece. Militar de São Paulo, ela é uma referência hoje no Brasil e no mundo. E eu digo para você, sem medo de errar, nós temos a nossa Escola Superior de Soldados, distribuída no estado inteiro, escolas como no 7º BPMI de Sorocaba, Araçatuba, Presidente Prudente, Registro, aqui em Pirituba, a nossa Escola Superior de Sargentos, que é um órgão de excelência, forma o melhor sargento do Brasil. Opa, não pode falar, hein, Entendeu? comandante? Acabou falando, hein? Entendeu? Então nós temos aqui, eu tenho muito orgulho Legal. da nossa parte de ensino na polícia. Legal. Comandante, eu queria também iniciar um outro bloco, falar de um assunto um pouquinho mais espinhoso, que é a gestão de pessoas, né? Quando a gente Uhum. fala de gestão de pessoas, a gente acaba entrando em alguns conflitos de pensamento, até dos comandantes gerais, secretários e governadores. Se fala muito de polícia militar, né? Só buscando esse contexto. E aí a gente não está falando de polícia civil, mas se a gente estivesse falando de polícia civil, falar dos membros e dos operacionais, que seriam os delegados e os operacionais, investigadores, escrivão, agentes, né? Mas no caso da polícia militar, você tem oficiais e tem praças. Existe um sentimento, não sei se é errado ou certo, de uma separação entre praças e oficiais, ou um distanciamento que antigamente não era. Olha, Isso é um eu sentimento vou dizer para você, correto ou sem não? medo de errar, ninguém é melhor que ninguém. A única diferença são os níveis de responsabilidade. Meu pai é subtenente, é a pessoa mais importante no mundo para mim. Eu sempre tomei muito cuidado, por exemplo, de quando eu chegava em qualquer ambiente. Isso não o coronel Salles, comandante-geral, o tenente Salles, o capitão Salles, de cumprimentar a todos. Você percebeu aqui, eu cumprimentei a sua produção, um por um. Eu fui uma dessas E pessoas. eu estou vendo com Eu, a sua eu, equipe de staff aqui também. eu fui uma dessas pessoas invisíveis. Estamos falando de invisibilidade, às vezes, que ela é. E às vezes ela é explorada negativamente, exploram a polícia. Mas a invisibilidade, ela é. Eu fui office boy da Agilex Indústria Têxtil, antes de entrar na academia. Levava marmita, entregava borderô, arquivava documentos. Hoje é computador, mas antigamente você arquivava os documentos. E eu tinha um chefe que só falava comigo para eu ir comprar cigarro para ele, um Benson Hedges mentolado. Falava, Marcelo, compra uma carteira de cigarro. Era a única hora que ele falava comigo. Ele cumprimentava a todos, menos a mim e a dona Mariazinha, que era do café. Isso, para mim, Marcou, calava né? fundo. Marcou. Então, nós somos todos soldados. Soldados. Todos estão no fronte. Sempre tem que ser, o comandante tem que tomar, seja ele comandante de força patrulha, comandante de companhia, comandante de batalhão, comandante de uma área, de uma região, comandante geral. Somos soldados. Todos utilizamos o mesmo uniforme. É lógico. Um ingressou, está começando a carreira, o soldado, e o coronel está concluindo a carreira. Eu tomei muito cuidado, por exemplo, quando eu enviava oficiais, sargentos, cabos e soldados para o exterior. Sempre mandava de todos os círculos 202 soldados, cabos, sargentos, tenentes,
capitães, majores, tenentes-coronéis e coronéis para o exterior. Mandei 202 para ver o que estava funcionando em outras polícias. Tinha que falar fluentemente o idioma que ele iria para a Espanha. Então você tem um sargento que fala bem espanhol, ele vai lá ver o estado da arte, o que está tendo de bom lá. Então tem que tomar muito esse cuidado. Agora, você não é sargento por acaso, você fez um concurso. Você não é oficial por acaso, ninguém foi te dar estrela em casa. Eu era office boy, estudava à noite, fazia cursinho de sábado e domingo, isso até me emociona muito, carregava a marmita, meu pai era cabo, ele não tinha condição de pagar o meu cursinho, eu tive que ir trabalhar para pagar o meu cursinho, renúncia. Agora, uma coisa maravilhosa na Polícia Militar de São Paulo é a possibilidade daquele policial, todos, as praças, ascenderem ao cargo de oficial, seja pelo curso de habilitação, curso superior, aqueles policiais que possuem um curso superior, ou ingressar no CFO. Nós já tivemos situações de um aluno do 4º ano estar no 4º ano e a filha está no 1º ano. Ou seja, e quem fez isso? Quem permitiu isso foi um grande comandante-geral chamado Coronel Eduardo Assunção, quando ele abriu, porque nós tínhamos, por exemplo, para o CFO, a praça podia ter só até 26 anos. Ele acabou com isso. Você tem rigidez física? Você aguenta o curso, os 4 anos lá? Vá fazer o concurso. Então a porta de entrada para o oficialato é a academia, seja pelo curso de formação, seja pelo curso superior técnico, que é o nosso antigo curso de habilitação, que é as praças que possuem curso superior. Então, meritocracia. Agora, no exercício do comando, você tem que tratar todos os seus filhos de maneira igual. Nenhum filho é melhor ou mais bonito ou mais importante que o outro filho. São todos os seus filhos. E você tem que ter uma relação paternal mesmo. Eu sempre tive isso. E falo isso, e o sentimento que mais aflorava nesse momento é quando morria algum policial militar. Não importa se ele fosse tenente, se ele fosse soldado. E é um momento, Idancas, que é o momento de maior impotência de um comandante. É o momento mais duro. Você ter que entregar a bandeira do Brasil para uma mãe, para uma esposa, para um marido, para os filhos. Você recebeu na instituição, você, a Polícia Militar, recebeu na instituição aquela moça, aquele rapaz, formou, Cheio de vida, e você devolve num caixão. Mas porque ele viveu como soldado. Não o soldado posto, o soldado gênero. Como morreu o Tenente Fernão, como tantos casos que nós tivemos também de oficiais que faleceram no cumprimento do dever. Eu vou te dar um exemplo. Um policial nosso foi morto em Piracicaba, na área do CPI 10. O CPI 9, ele era do 10º BPMI. Foi morto a tiros de fuzil. Ele foi sepultado no litoral. E o culto de corpo presente foi feito numa igreja, a Congregação Cristã do Brasil. Uma igreja muito bonita. E ele estava sendo velado ali. A família estraçalhada. Eu, o subcomandante, todos lá. Os filhos, ele tinha 2 filhos. Um de 3 anos e um de 1 ano e meio. Os filhos escorregavam por baixo do caixão no mármore. A igreja é muito bonita. Brincando. Corriam por baixo do caixão do pai. Sem a mínima noção que o pai deles estava sendo velado. O que falar para uma família dessa? Então, comandar, ela vai além. É você ter a tropa que confia em você e você confia neles. Como numa patrulha. Nós já fizemos policiamento. Você coloca a sua vida na mão daquele que está dirigindo para você. Você de comando Força Patrulha ou supervisor regional, seja como for, as várias funções que a gente exerceu, supervisor de choque. Somos uma equipe.
Nós estamos na mesma trincheira. Aquela viatura é a mesma trincheira. A polícia militar é uma trincheira. Então, estamos juntos. É lógico, um tem uma função de comandante-geral, a outra de soldado, de quinto homem. Está lá aprendendo, anotando o número das viaturas, dos caráteres gerais que estão no rádio. Mas todos são importantes, todos são pais, todos são mães, todos são filhos. Então, quando você exerce a função, lembrando que uma atitude sua vai influenciar a vida das pessoas. Por exemplo, eu dirigi a compra das armas, ganhou a Glock, foi a que ganhou. Eu pensei na minha polícia, do estado de São Paulo, não minha, Sim. de todos nós, do Brasil, para que ele tivesse uma arma, a melhor que ele pudesse ter. Fizemos uma licitação internacional, 17 empresas participaram, uma licitação milionária. Compramos cada arma por R$ 986. O valor dela era 8 mil, 10 mil no balcão. Nós pagamos 980, menos de 10% do valor. Os fuzis que hoje a Polícia Militar utiliza, além dos IA-2, que são ótimas armas, os fuzis que nós compramos é o mesmo que o exército americano utiliza, é o FN SCAR belga. Melhores do mundo, que estão nos BAEPs, estão nas forças táticas, estão no comando de choque. Eu fiz tudo o que eu podia. Hoje a polícia ativa ganha mesmo que da reserva. Eu perdi 12 quilos. Não faço isso por compaixão, para que tenham nada disso. Eu perdi 12 quilos durante o comando geral sem dar uma volta no quarteirão, na reforma da Previdência. Já imaginou se a gente tivesse perdido a Previdência? Por quê? Para que na reserva a gente conseguisse ganhar a mesma da ativa. Quando eu defendia, por exemplo, aumentos lineares. Não tem aumento diferente. E agora, comandante? No No Brasil, eu tô falando. Me permita falar da minha época. Eu tive esse desafio. Em algum momento nos foi ofertado aumentos diferentes. Eu não pude aceitar. Nem de oficiais e praças e nem da ativa e da reserva. Falou, mas assim... Talvez seja a pior situação. Hoje eu tenho muitos relatos de pensionistas, muitos, comandante. E o pessoal os veteranos, mas principalmente as pensionistas, quem olha pela gente? A pergunta é, quem olha pela gente? Nós somos todos da mesma trincheira. E na época eu defendi. Veteranos e pensionistas. Todos, veteranos, todos são os mesmos. É a mesma coisa. A pensionista, ela é a esposa de um companheiro nosso que faleceu no cumprimento do dever, ou que faleceu depois de cumprir. Puxa vida, não é possível que tenha tratamento diferente. Não tem fundo de garantia, não tem adicional noturno. Às vezes a gente vê algumas pessoas criticando, falam assim, mas vocês ganham a mesma coisa na ativa do que... Vocês querem que a gente ganhe o regime geral? Então tá bom, esqueçam da gente. Podemos fazer greve? São 500 mil policiais no Brasil. Sindicato. Podemos sindicalizar? Querem os nossos direitos? Querem equiparar as obrigações? Vamos equiparar os direitos. Será que seria bom? Acho que não. Então, agora, eu como militar da ativa, eu só posso lecionar, eu não posso ser sócio e administrar uma empresa. Correto, desde que você me compense com a paridade e com a integralidade. Então, a minha mulher é coordenadora de RH de um grande banco. Ela fez um cálculo para mim, dos 35 anos. Se eu fosse para a reserva de fundo de garantia, quase 2 milhões de reais. Pô, se ao final você me pagar 2 milhões, me dá o limite do regime geral. 7 mil, 6 mil, perfeito. Só que com 2 milhões eu compro 4 apartamentos de 500 mil, alugo e vou. Agora, não. Você não vai ter o fundo de garantia e vai perder paridade. O que é isso? E eu não tenho adicional noturno, eu não tenho hora extra. Aliás, direitos trabalhistas, os militares têm poucos, né? Além dos 37, nós somos titular somente de 5. Auxílio
natalidade, licença paternidade, 13º. Nós só Um temos terço 5. de férias Um terço de remuneradas. férias remuneradas. Agora, eu tenho hora extra? Não tenho. Tenho adicional noturno? Não tenho. Tenho fundo de garantia? Não tenho. E você acha que eu sou igual? Não eu, o Sim, militar. O militar. Então, o Constituinte de 88, quando fez essa regra, ele pensou nisso, numa compensação. Aí eles falam, mas os policiais militares, as filhas... Não, não existe isso mais. Isso já mudou. Existe muito relatos da imprensa que as filhas dos coronéis Mas vão isso mudou. Você tem uma parte que ainda à está, medida né? que vai falecendo, mas é o mundo público. Entendeu? Agora, você quer assim, não, então vamos cortar. Tá bom. Me dê todos os direitos, inclusive greve. E aí? Não, né? Não é possível. Então eu acho que eu tomo muito cuidado e eu acho que a regra ela é pertinente. Não deve fazer greve. Militar não faz greve. Entendeu? Mas, poxa, mas é só isso. E eu não tenho compensação nenhuma. Eu prendo um infrator da lei, um marginal, no final do meu serviço, fico lá. Agora não mais, mas eu lembro que quando a pessoa não tinha documento, nós íamos fazer legitimação no IRGD lá, no Instituto de Identificação da Polícia Civil. Falar, o camarada Tocar o piano. colocar as digitais lá, entre Famoso aspas, tocar piano lá. Pô, você ficava 18 horas de serviço, 19 horas. Na iniciativa privada pode. Então é isso que às vezes é importante esses canais como o seu, Eidancas, para que a gente tenha uma noção de proporcionalidade e de justiça. Nos querem civis? Perfeito. Temos que suportar isso, então. Então, todos os direitos, todos, adicional noturno, tudo isso. Para a gente finalizar essa conversa, que foi. Por isso que o podcast é o Pensa Alto. A gente. Eu falo isso. Como a gente aprende aqui, né? Eu falo isso com a tranquilidade já na reserva, né? Mas com o mesmo amor à instituição, Claro. à tropa que me ajudou. Como eu disse, a polícia que eu nasci, entendeu? Eu nasci no Hospital da Polícia Militar, que é a Cruz Azul. Gente, eu estive aqui com o Coronel Salles, comandante-geral da Polícia Militar. Ele disse que é isso, mas é comandante-geral. E foi uma conversa bem legal. Eu queria agradecer, Coronel. Não, Obrigado que pela isso. essa conversa, para a nossa audiência. Cara, muito legal. Pontos sensíveis, se abordou, falou. Putz, bem legal. Obrigado, viu? Não, Idan, quer dizer, eu que agradeço a generosidade do convite. Cumprimentar a todos. Eu assisto o canal aqui de defesa e segurança segurança e defesa do Rodney Dancas, acompanho o trabalho dele na polícia, depois no CPP, né? E você é um orgulho para É nós isso, mano. hoje trabalhando em outras trincheiras, mas agradecer e deixar um abraço especial aos operadores de segurança pública, que são todos importantes. Não há ninguém melhor que ninguém. Nós temos instituições belíssimas no Brasil. Falo aqui das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares, das polícias civis, que estão em todo o Brasil, das polícias penais, das polícias técnico-científicas, da Polícia Federal, das nossas Forças Armadas, nosso Exército Brasileiro. Meu pai aprendeu a ler e escrever no Exército. Olha só, Que legal. a nossa Força Aérea, a nossa Marinha, e a todos que estão, a todos os brasileiros, aqueles também que não são de forças de segurança ou militares, mas que são advogados, contadores, todos. Os entusiastas que eu falo do canal. Eu tenho amigos muito estimados, colecionadores de armas, os CACs, né? Eu conheci bastante agora como vereador em São Paulo, a gente teve projetos bem alinhados. Então eu quero deixar um abraço a todos vocês que trabalham dia a dia, aquele modesto trabalhador que acorda cedo, toma ônibus, trabalha, recolhe seu imposto e depois volta para casa e cuida da sua família. Eu estou muito feliz de ter sido convidado. Pô, cara, E é uma honra, estamos na Câmara Municipal lá, aqui de São Paulo, como vereador na cidade,
trabalhando pela cidade. A gente vai fazer um outro podcast com o Coronel Salles para falar um pouquinho da política, mas isso fica para uma outra oportunidade. Comandante, Abraço, meu irmão. obrigado, Abraço. obrigado. Abraço, gente. Obrigado.